Como eu disse, não fazia ideia de quem era, não conhecia nada de teosofia. Esses assuntos não me interessavam, não era um assunto que fazia parte do meu hall de informações. Mas, de novo, estou com o Rafael em casa, a gente estava assistindo Netflix. Nossa, não devia ter falado, né? Faz propaganda de graça. Mas estávamos em casa assistindo filme, dormi, enfim. E aí eu vi a parede da minha casa, da minha sala, abrir como um triângulo azul. Abri um triângulo azul bem na parede da minha sala. E de dentro desse triângulo sai uma mulher gordinha, né? Uma cara um pouco brava, mas ela tinha uma certa simpatia, ela só não tinha a fisionomia simpática, mas ela tinha uma certa simpatia. E aí ela me olha e me fala, como vai, criança? E eu falei, meu Deus do céu, é algum espírito pedindo vela, é alguém que está precisando ser socorrido, tá no umbral para variar. Eu falei, meu Deus, eu tô bem. E a senhora tá bem? Ela falou, eu estou ótima, criança. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Eu, ok. Aí eu olhava para esse aqui dormindo. Falei, gente do céu, eu tô sonhando, né? Falei, pode dizer, a senhora tá precisando de ajuda? Ela falou assim, eu vim para te ajudar. Eu falei, eu tô precisando de ajuda de novo. Falou assim, calma, eu vim te perguntar se você quer escrever. Eu falei, se eu quero escrever, eu falei, psicografar. A gente vai psicografar. Ela falou, não. Eu quero saber se você quer escrever. Você sempre quis escrever, você sempre desejou isso. Isso é uma coisa que você sempre falou, você sempre externou. E eu hoje vim me oferecer para te ajudar. Aí eu falei, mas escrever sobre o quê? Do que nós vamos falar? Calma, criança. Primeiro você responde se quer, depois a gente continua. Eu falei, não, mas não é assim. Eu quero saber quem é você, de onde você vem, o que você quer comigo. Não, pera um pouquinho, não é assim. Eu volto num outro momento, pense a respeito. Apenas isso. Aí eu falei, tá bom, mas qual é o seu nome? Ela falou, Helena, simplesmente Helena. Falei, ok. E ela volta para esse triângulo como uma energia e aquele portal se fecha na minha sala. E eu acordo, viro pro meu namorado e falo, cara, aconteceu um negócio, eu acho que eu tenho que acender vela para uma mulher. Ela veio aqui na sala e eu acho que ela tá precisando de ajuda. E ela falou para mim que se eu queria escrever, achei um papo muito louco. Eu vou lá acender vela para ela, porque eu acho que deve ser um espírito precisando de luz. Nesse tempo eu ainda estava nessa pegada de vela, nessas coisas. E aí ele falou assim, o que foi? Você tá agoniado? Eu falei, não, porque não foi um sonho, não foi um desdobramento. Ela entrou aqui literalmente. Eu podia sentir o cheiro da pele dela, eu vi tudo. Ele falou, calma, e o que ela te falou? Eu contei e falei para ele. E ela deu o nome, ela falou para mim que chamava Helena. Aí ele fez assim, Aí pegou o celular. Essa aqui? Eu falei, Jesus amado, é ela mesmo. Ela que veio falar, meu Deus, ela deve estar precisando de luz. Aí ele riu, né, porque ele já tinha um pouquinho mais de ideias, conhecimento que eu. Ele falou, você não sabe quem é ela? Eu falei, não faço nem ideia. O que aconteceu? Ela morreu do quê? Ele falou, não, você está de brincadeira. Eu falei, não faço ideia. Aí ele falou assim, Helena Blavatsky, isso, fez a teosofia? Eu falei, gente, não sei, não conheço nada desse assunto. Mas eu sei que ela veio, que ela deve estar precisando de ajuda. Ele falou, não, pelo amor de Deus, calma. Ele falou assim, mas tá bom, ela falou que você vai escrever, você vai canalizar, vai psicografar? Então, ela falou que não. Primeiro eu tenho que responder para ela se eu quero ou não. Eu falei, esse papo de pacto já ouvi lá na minha infância, nem sei o que é, eu não vou fazer nada disso não. Ou vou? Não sei, vou pensar. Mas curiosa como eu era, eu comecei a ir dormir toda noite perguntando, mas a gente vai escrever sobre o quê? E nada. 1, 2, 3, numa quarta noite ela volta desse triângulo no meu quarto. E entra por esse portal e me diz, boa noite, criança, pensou na minha proposta? E eu disse, pensei, eu quero, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Ela, pois pergunte. Sobre o que escreveremos? Ela falou, bom, escreveremos sobre muitas coisas. Nós vamos escrever sobre as coisas da vida, do universo, e nós vamos continuar uma obra inacabada. E como que eu vou saber o que eu vou escrever? Ela falou, porque você saberá. Mas isso é muito vago, né? Eu quero entender sobre o quê. O que eu tenho que ler, estudar? Nada. Eu preciso de um copo vazio neste momento. Aliás, não leia nada sobre mim por hora, porque qualquer coisa pode influenciar no que nós vamos fazer. Eu falei, Helena, nós estamos fazendo um pacto? Aí ela ficou bem brava, ela falou, criança, preste atenção. Não há nenhum pacto que uma alma faça, a não ser com o seu próprio espírito. O pacto que você fez, que suas almas fizeram, em qualquer tempo ou dimensão, foi com o teu espírito. Não fizemos pacto com nada além do nosso espírito. Não viva da ilusão de que houve ou há algum tipo de pacto. E o teu pacto com o teu espírito foi o de trazer a expansão do conhecimento. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Esse é o único pacto que a tua alma fez. E não é comigo, é com o teu espírito.
E aí eu perguntei para ela, eu acho que eu entendi, mas por que eu? Por que você está escolhendo logo eu, que sou uma pessoa que não tenho, né, uma ligação muito forte com nenhum desses temas, nem, enfim, nem me acho merecedora, aí você vai naquela dor. Daí ela me disse, com o tempo você entenderá, com o tempo você vai ter clareza dos porquês. Neste momento eu só quero saber se sim ou se não. E aí eu disse, já que não é um pacto, então vamos, vai. E assim começa a nossa história. E aí um dia eu me sentei à frente de um caderno e fiquei lá e pensei comigo, será que eu tenho que criar um clima, né? Gente, bem Andréia sendo Andréia, né? Será que eu tenho que criar um clima, sei lá, acender uns, né? Tipo, vamos colocar um monte de santo assim, uns anjos, umas coisas, acender umas velas e fazer uns paranauê para ver se vai vir uma canalização, uma psicografia. E ela fala na minha mente, né? Nada. Por favor, me poupe de velas, de crenças e dogmas. Me poupe, nos poupe. Nada. Apenas deixe fluir. Falei, mas vai fluir o quê? Todo o teu conhecimento já é teu. Tudo o que é teu será entregue para você por acréscimo de ti mesmo. Quando você se lembrar, você só esqueceu. Desperte, você só esqueceu. E então ela me diz assim, antes, quando nada havia, absolutamente nada. E o nada era absolutamente tudo. E o tudo era o todo e o todo emana a partir de si próprio a energia necessária para fazer vibrar num círculo perfeito do infinito cosmos a sua própria emanação daquilo que dentro dele se gerou, da pergunta universal que nunca termina, que é quem eu sou. E ele lança e faz-se o verbo, e o verbo é eu sou. E esse verbo que toca infinitamente, como uma sinfonia constante e permanente no universo, é o Om, Om. E essa sinfonia, que parte do todo, volta-se a si próprio o tempo todo, num círculo infinito de vibração e ritmo constante. Eis que no momento, essa vibração se torna tão intensa, que se choca com o próprio princípio e se torna dois, e de dois em yin. O princípio, homem, mulher, polaridade, dualidade, se faz o Espírito Crístico e se forma a Trindade perfeita e forma-se Cristos e de se formar-se de si próprio. Ele emana a energia fundamental que dá origem a todas as coisas e quando se dá conta da intensidade da emanação de si próprio, expande-se em infinitas centelhas divinas de si próprio para os muitos universos que cria infinitamente sem cessar pela expansão da ordem divina do amor cósmico e universal. E esse amor se expande. E ele, em deusilhões partículas de si próprio, se expande para todos os pontos, para todos os lugares, e cria tudo, emana tudo. E de sua própria emanação, ele sabe, sabedor que é, onisciente, onipresente e onipotente, de que ele se recordará de quem ele é, porque eu sou. Se escondeu dentro de cada centelha que criou. E ao se esconder em cada centelha que criou, entregou a chave na mão de cada centelha sua. E esta chave é aquela que vai abrir você de volta para a energia do todo. Mas como ele sabia, porque é onisciente, que se esqueceria de quem é, ele pede sempre para que um anjo venha e diga, Guru, liberte-se, você é Deus. Alê, liberte-se, você também é Deus. Libertem-se, vocês são Deus. E dito isso, o que você está esperando para falar para todos que nós viemos continuar a nossa obra? Não a obra que vocês pretendem que eu continue, porque a criatura que agora é viva, a existência atual é ela e eu fui eu, e cada um continua o seu próprio processo disruptivo de atualizar-se, de emanar-se de si próprio todos os seus conhecimentos no único objetivo da obra inacabada. Curar-se de si mesmo, do seu próprio karma. E este karma, o que é? O que é afinal? É você quem cria a desarmonia. É você que vai contra a ordem divina do amor. E ao fazer isso, você precisa entrar novamente na cadência da sinfonia perfeita. Porque você saiu do tom. E ao sair do tom, você retorna para novamente curar-se a si. A nossa obra inacabada, portanto, é a nossa própria
vida. Vida que, quando curada, se interconecta como sinapses de células neurais que uma toca a outra, como as geometrias sagradas que vocês veem e que formam a flor da vida, são sinapses. Cada cura que se faz numa vida toca a outra e expande, e isso volta-se para o centro, para o todo, e novamente, como um vórtice de energia positiva, você então vai para uma nova fase. É sobre isso, criança, e é sobre isso que viemos falar. Pois não, pode perguntar. Eu acho que a primeira pergunta que temos aqui, nós e o chat, é quem nos fala nesse momento? Sim, existe essa dúvida. Agora, neste momento, tomei de empréstimo a criança para falar com vocês. E neste momento, é a Helena velha gorda do passado. E me perdoe o termo. Não estou fazendo homofobia. Ou gordofobia, não? Como vocês gostam de falar. Estou fazendo a piada que tanto ouvi tantas vezes. E que, porque já me magoei muito no passado. E levei muitas questões para o meu lado pessoal. Ou seja, qual era a minha ferida de alma? Eu não lidei bem com as críticas, não lidei bem com o que não saía do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que devia ser. E isso me trouxe de volta à reencarnação. É isto. Isso te magoava quando você estava encarnada? Claro, hoje, ser humano. Hoje já passou, você não liga mais. Veja bem, criança, pouco importa. Porque a minha energia hoje... Quem é Helena Blavatsky hoje? Helena Blavatsky hoje é um conteúdo, um bit de informação útil na consciência cósmica universal. Como tantas outras, como tantos outros nomes fundamentais, essenciais para o desenvolvimento da humanidade, para a ciência, para a arquitetura, para a arte, para a matemática, para a física, para a química, literatura. Os nomes todos que deixaram obras fantásticas são bits de informação que estão numa biblioteca cósmica universal acessíveis a qualquer um que se eleve em frequência vibratória e acesse essas bibliotecas de informação. Então hoje eu sou um bit de memória, e bit de memória não tem sentimentos. Nós temos conteúdo informacional. Agora, cada bit de informação do que você já viveu pertence ao seu HD, como vocês gostam de falar. Pertence ao seu espírito e tudo te será entregue por acréscimo de ti mesmo, conforme você se desenvolve, conforme você vai entrando neste vazio ou neste lugar chamado espírito e acessando, como vocês também conhecem, o teu akasha, o teu próprio éter, você começa então a acessar os teus conteúdos de informação. Mas enquanto uma consciência cósmica, estamos disponíveis para qualquer um que deseje conhecer, ter mais acesso a informações. Então hoje pouco importa, mas os sentimentos não tratados, esses sentimentos te acompanham porque são eles que te aprisionam à matéria, são eles que causam a desarmonia no cosmos, porque é por sentimentos de ira, ódio, rancor, mágoas, vaidades, que o ser humano está prisioneiro, são os arcontes do ser humano, os demônios, os daimons do ser humano, que os encarcerou neste sobe e desce infinito, enquanto ele não se cura. E quando isso acontece, o que acontece? Ele sai da roda e vai para o próximo nível, e para o próximo, e os infinitos, as infinitas possibilidades. Então, a Helena já não sente mais. Agora, quanto à criança, ela tem as suas próprias dores hoje. E ela veio curar-se de muitas dasquelas que, assim como esta alma bit e outros bits de informação dela, outras almas ainda não conseguiram curar. Então ela vem e vem com seus próprios desafios. Mas conforme vai dando passos, vai recebendo seus conteúdos de informação úteis, que lhe auxiliam na jornada agora. A partir do momento, e isso serve para todos que estão agora ouvindo, que você aprende algo, e este algo é útil a todos, você tem por obrigação expandir este conhecimento para todos. Não é o que vocês fazem? Ou é meu engano? Não é isso o objetivo, afinal? Dar oportunidade para que todos possam ter uma lucidez em seus mentais para poderem se libertar dessa realidade, dessa ilusão. Essa é a nossa única questão. Então, aquilo que você começa a entender, distribua o seu melhor, faça o seu melhor. Seja o seu melhor todos os dias.
é sobre você. Qual é a obra inacabada afinal? Qual é a obra inacabada? Vocês conseguem me dizer? É a vida. De cada um de nós. Só para que não haja dúvidas, então, do que está acontecendo aqui. Agora estamos falando com Helena Blavatsky. Com a consciência Helena Blavatsky. Então as nossas perguntas são direcionadas a Helena Por Blavatsky. favor. Você gostaria de contar algum dos fenômenos paranormais que você vivenciou lá na Índia? Só para entender uma coisa antes da gente voltar para isso. Você ficou esses 2 anos, voltou pro Brasil. Depois você voltou para a Índia de novo? Não, nunca mais voltei. Nunca mais? Nunca mais. Então tem 40 anos que você não volta para a Índia. É isso? 30 anos? 30 e tantos anos já que eu não volto para a Índia. Mas você não sente uma vontade de voltar, uma curiosidade? Mas eu tenho vontade, mas aquela Índia lá, não existe ela mais. não existe mais. Aquela não existe. O seu mestre não tá mais lá. Aquela não existe. Aquela qualquer coisa é eu me prender e tudo que eu não posso fazer. Se prender ao passado. Me prender ao passado, ir lá na porta, nem sei se tem um prédio agora no lugar, sei lá, ir lá e ficar, aqui eu passei momentos, não sei o que, e ficar nessa... Isso é o erro. Isso vai me aprisionar, em vez de me deixar cada vez mais continuar. Mais livre, cada vez mais livre para a vida. Cada vez mais. Que legal. Cada vez mais livre, cada vez se libertando mais. Conta pra gente então, vamos lá. Quais as histórias, os fenômenos mais incríveis que você... O primeiro que eu experimentei foi esse, da duplicação da comida, né? Onde nós saímos para ir na casa de uma senhora e só tinha a comidinha dela. Ela morava sozinha, só tinha eles comem tudo em travessinhas, né? Todo um monte de travessinha. Aqui tinha uma comidinha, outra comidinha, outra comidinha, outra comidinha, outra comidinha. Aí o primeiro a se servir foi ele. E eu estava aqui do lado, principalmente bem nesse ângulo aqui. A comida estava aqui, eu estava aqui, ele veio e se serviu. Serviu. Eu falei, meu Deus, coitada. Éramos 3 homens, mais ele, 4 homens. Não vai ter comida. Aí veio o segundo. Aí eu fui notando, falei assim, mas por que essa comida não está acabando? E eles serviam bem. Aí vinha o outro, servia também. Aí veio o meu momento. Quando eu fui para me servir, as minhas células, é uma coisa muito estranha. É como se ela se assustasse. É como se eu estivesse entrando dentro de uma vibração diferente aqui. Aqui foi instaurada uma outra vibração. É como se eu estivesse entrando ali. Sabe quando a gente vê essas máquinas de tempo, que as pessoas vão entrando devagar na máquina para ir para um outro espaço? A gente vê muito isso em filme. Uma coisa meio parecida com isso. Então você vai entrando e as tuas células começam a se movimentar. É estranho, sabe? E eu me servi, fui sentar. Passou um tempinho, ele levantou de novo, foi lá, e ela sentada lá, um pouco distante. Então, ela não veio, ela não trocou nada, ela não serviu mais nada, não houve mais nada. Todo mundo comeu de novo. Eu não tive coragem de me servir, porque eu era o observador daquilo tudo. Então, eu fiquei impressionado com aquilo, porque a comida dela, no final, estava toda ali. Caramba, era. Toda ali. É impressionante. Era um coma à vontade de verdade mesmo. De verdade. Podia comer. É de verdade. Mas o que, ou quem, ou o que provocou este fenômeno? Ele, desde o momento que ele foi na casa dela para comer a comida dela. A partir do momento que ele fez isso, ele foi para isso. Para mim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu tive vamos dizer assim, Deus não tem limites, Deus não tem espaço, Deus não tem tempo. Foi nessa primeira aqui que eu aprendi isso. Deus está além de tudo isso que a gente imagina, porque nós, enquanto encarnação, temos a mania, primeiro, de batizar, dar nome a tudo. A hora que a gente dá um nome às coisas, um adjetivo às coisas, a gente estatiza aquilo naquilo. Aquilo vira aquilo e morreu ali. E Deus não tem isso. Deus é som, Deus é movimento, tudo está em movimento, não existe nada que não esteja em movimento. Aquela comida ali, ela estava em movimento. Então tudo isso só com o observador dali, por isso que eu não consegui comer de novo, porque como é que eu comia quando eu estava vendo tudo? É como se tivesse tudo acontecendo e eu ia enfiar a mão ali, eu não tinha como, entendeu? Porque eu ainda estava preso ao meu regimento, né? A sua visão de mundo, né? De universo. Até anotei uma frase que eu gostei muito aí que você falou. Então que Deus, ele está além da limitação. Da limitação.
Que é o que nossa mente busca limites para tudo. Para tudo, exatamente. Né? O seu espaço, o meu, o que você tem, o que eu não tenho, a sua água, a minha, a sua comida. Então a gente sempre enxerga tudo num viés de limitação. Minha casa, o meu carro, o meu, isso. A mesa é mesa. Se eu não estatizar ela e segurar ela nisso, ela pode se transformar numa outra coisa. Você entendeu? Uhum. É difícil Não para sabe. nós aqui no Ocidente, é muito E difícil. mesmo lá, eles não conseguem também, não. Isso é uma coisa que acontece. Uma coisa que eu aprendi é assim. Por que que Jesus tinha os 12 apóstolos? Vamos falar deles que é mais fácil entender. Os 12 apóstolos. É como se ele fosse, como é que dá o nome aquelas pessoas que transformavam o chumbo em ouro? Alquimistas. Alquimista. Ele é um alquimista. Ele está fazendo exatamente o quê? Transformando o chumbo em ouro. Então, cada um daqueles, de certa forma, não que fosse igual, mas ele significa uma linha da humanidade. Cada um dos 12 apóstolos. Se esse aqui entender, isso vai entendeu? Porque nós somos um só, nós esquecemos isso. Então, tudo que acontece comigo, acontece contigo. Como possibilidade. Você pode não deixar, nem ele pode deixar, o outro pode não deixar. Mas tudo acontece na possibilidade, está tudo aí. Não há nada que prenda nada, né? A não ser a nossa própria limitação. A nossa própria limitação. É verdade. Essa é a nossa cerca. Prendeu, pronto. Quem prendeu? Você. Infelizmente foi você. A gente cria uma jaula em volta da gente, né? Exatamente. Não tem nenhuma barra de ferro prendendo, mas tem Por uma isso, jaula. por aquilo, porque pode, porque não pode, porque é feio, porque é bonito. Né? Não pode falar não. Exatamente. Não é? Não é? Eu queria aproveitar, então, eu queria resgatar a história de Capela desde o começo. Bora. Desculpa. O que aconteceu exatamente para que o degredo acontecesse? E eu queria emendar, que o Guru falou também de Chico Xavier. Queria que você contasse a parte de Chico Xavier nessa história também. Que aí tem uma coisa meio polêmica aí, de guerras e tal. Queria que você explicasse. Então, primeiro, a origem do degredo, por que aconteceu, e depois Chico Xavier dentro desse contexto. A origem do degredo é o seguinte: o planeta, ele chega, todo planeta, tudo no universo, ele tem uma ordem, ele tem um planejamento. O universo não é um caos, existe um planejamento. Então, o que acontece? O plano espiritual superior, aqueles que nós chamamos de engenheiros siderais, eles te dão um limite, um prazo limite para determinadas coisas acontecerem. De tanto tempo a tanto tempo, o ser humano precisa desenvolver uma percepção maior de espiritualidade através dos médiuns. Então, o que acontece? O plano espiritual organiza as coisas e os médiuns começam a reencarnar e se manifestar em tudo que é lugar, ok? Isso aconteceu num prazo, beleza. Plano espiritual lá, os engenheiros siderais, eles olham e falam, bom, o negócio foi disseminado, a gente deu a informação. Agora, a gente vai estabelecer um prazo para que essas informações que foram trazidas por esses médiums, por esses espíritos que se comprometeram com a mediunidade, que formaram escolas iniciáticas, escolas religiosas, seja lá o que for, precisa ter um prazo de tempo para que essas ideias sejam implantadas e você tenha uma comunidade grande voltada a esse comportamento. Isso aconteceu, todos esses estágios aconteceram no planeta Terra. Na parte da tecnologia, funciona do mesmo jeito. De tempos em tempos, o que acontece? O plano espiritual libera conhecimentos para que os cientistas possam desenvolver o quê? Tecnologia, uma vida melhor para as pessoas, ok. Agora existe um outro estágio, que é a questão da moral. Existe um limite para as insanidades humanas. Se a gente olhar a grosso modo e falar, poxa, mas não chegou esse limite ainda? Cara, eu acredito que nós estamos no limite. A partir desse momento, os espíritos que continuarem a insistir no mesmo comportamento são segregados da sociedade. Olha, você não sabe viver em sociedade. Você tanto não sabe quanto não pode. Porque, pega o seguinte, Oriente Médio. Quantos anos esse povo guerreia? Muito. Mais de 4.000 anos. Então, o que acontece? O cara reencarna, faz a besteira, desencarna. O plano espiritual vai lá, dá um ajuste no cara, desce de novo e repete. Dá uma melhoradinha aqui, mas repete uma coisa ali. Ele melhora num ponto, mas piora no outro. Desencarna, volta, dá mais uma preparada no cara. O cara reencarna, continua fazendo as mesmas coisas. Então você vê um povo há 4.000 anos
com o mesmo comportamento, com a mesma ideia. Então o que acontece? Não adianta mais reencarnar no planeta que já alcançou um nível tecnológico, sociológico. Não adianta mais você reencarnar esse cara. Sabe por quê? Porque ele vai pegar essa tecnologia e vai acabar com o planeta. É o que ele vai fazer. Quanto mais tecnologia você dá na mão de um espírito atrasado, mais maldade ele vai fazendo. Porque o nível de insanidade vai aumentando. Porque o que acontece? Um cara desse desencarna, ele se reúne a comunidades no astral que pensam igual a ele. E muitos até provocam a própria reencarnação. Eles chegam no nível deles mesmos provocarem a própria reencarnação. Ou seja, o cara não vai mudar. Então você pega um espírito há 4.000 anos e que você não vê nada, quase nada de mudança no cara, o que acontece? Pô, então vamos botar o cara para voltar lá ao estágio de ameba. Não. Você pega o cara, ele desenvolveu tudo isso, ele vai olhar o planeta, todas as facilidades que ele tem, você vai colocar ele num lugar onde não tem água, luz, telefone, internet, não tem nada. Falou, é aqui que você vai ficar. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa como é que fica. Sabendo que, mas para quando é que eu vou voltar para casa? Cara, 4.000 anos fazendo besteira, dobra isso aí. Tanto que você vai ver, os primeiros egípcios que voltaram para a capela demoraram por volta de 3 a 4.000 anos aqui na Terra. Que aí eles começaram a voltar. Tanto que, segundo as orientações do Emmanuel, os egípcios eram os que menos deviam, tinham dívidas, mas estavam numa condição que não dava mais para ficar. Tanto que para eles foi mais fácil, mas demorou mais de 3.000 anos. E aí o que vai acontecer? Vai ter que esperar até o cara entender, compreender, e aí pode chegar num estágio que nem aqui mais pode ficar. Mas teve um grande evento em Capela que desencadeou. Sim, eu sei o que você quer saber. O que vai acontecer? As informações que nós temos hoje é que a Terra está praticamente num ponto muito parecido com o período em que esses capelinos vieram para cá. Por quê? Porque segundo informações do próprio Chico, eles teriam cometido uma coisa que não era para ter cometido, que é um desastre nuclear. E isso foi de proporções gigantescas. Aí esse pessoal teve que ser repatriado. Não tem mais como ficar aqui. E isso é contestado por uma parte do movimento espírita. Não é unanimidade isso. Aliás, dentro do movimento espírita, ou de uma forma geral, dentro do movimento religioso, você vai encontrar grandes divergências. Não tem nada unânime. Nada. Sim. Nada. Parece disputa de quem quer ter mais acesso à verdade. Não, tem que vir comigo. Não, veio com aquele outro médium. Não, esse cara tá delirando. É disputa de ego, né? Olha, lidar com o médium é difícil, tá? O médium é uma figura muito complicada, porque como ele transita muito entre os dois planos, e o médium é um ser humano como qualquer outro, ele carrega 2 pesos, o peso da sua inferioridade e o peso da ferramenta que ele tem, que é essa porta dimensional que possibilita ele, essa antena que conecta ele com qualquer lugar. Não é lá, cá, não, conecta ele com qualquer lugar. Chegou, assoprou, ele já, tem alguém aqui. Dependendo do recado, se você se afinizar, você vai dar o recado, certo? Então é o que vai acontecer. E aí aconteceu essa guerra, essa explosão nuclear, e aí foi o limite para uma comunidade de espíritos, ou seja, olha, não dá mais, tira todo mundo. Porque o que acontece? Antes do desastre nuclear, já estavam vindo, já tinha no astral, lá da capela, do planeta, eles já estavam colocando uma comunidade de espíritos já preparando-os para ir embora. Mas com esse desastre, o que acontece? E segundo as informações, quem teria provocado esse desastre é justamente Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Teria apertado o botão do apocalipse nuclear. O botão vermelho. Exatamente. Então o que aconteceu? E é o que a gente está vivenciando hoje aqui. Eu falo muito, né? Eu sou professor, eu falo muito para os meus alunos. Olha, presta atenção no que está evitando hoje no mundo uma guerra nuclear. O que é? Que está evitando? Uns falam, professor, é a ONU. Fala, a ONU? Eu falei, esquece, filho. O Conselho de Segurança da ONU é formado pelos países que fazem guerra. O que está evitando uma catástrofe nuclear no mundo é a própria bomba nuclear. É a existência de muitas bombas na mão de vários países. Você tem, eu tenho. Se você apertar, eu aperto. E ele aperta também. Aí sim. É briga de gigante, sabe aquela, eu tenho tanto poder quanto você, é melhor a gente não brigar. Por quê? Porque o meu soco é tão forte quanto o seu. Para pensar. Estrategicamente, no mundo espiritual, o plano espiritual está se valendo dessa situação. Olha, o que está segurando a guerra nuclear é o quê? Essa pleiade de espíritos superiores e o fato... Porque assim, se fosse... Você imagina se só a Coreia do Norte tivesse arma nuclear? Aí é problema. Quem tá com a bola sou eu. O jogo é do meu jeito. Como você tem a coisa muito diluída, você vê o próprio mundo espiritual arquitetando isso. Isso não aconteceu em Capela. Porque em Capela aconteceu a explosão.
Porque em Capela aconteceu a explosão. Em Capela o cara foi doido e apertou o botão. E não foi um só. Mas a gente tá vivendo próximo disso, né? A gente tá na porta. A porta foi aberta, a gente só não passou, mas a porta tá aberta. Todo mundo tá olhando o que tá lá do outro lado. Agora você imagina a estratégia do mundo espiritual para evitar um negócio desse. E se caso a gente aqui vai fazer uma fanfic, aconteça isso na Terra, alguém aperte o botão vermelho, você acredita que a gente seria um degredo daqui para um planeta pior, igual aconteceu de Capela para... Já está acontecendo. Já? Já está acontecendo. Espíritos da Terra já estão indo embora. Tipo o bigodinho. O bigodinho. São vários bigodinhos, não é um só. Tem o bigodinho, o bigodão, você entendeu? Tem o cabelinho, o cabelão, tem o que não tem cabelo. Não sou eu, tá? Não sou eu. Eu espero não ser, eu espero não ser. Então, se você olhar na história, você pega, por exemplo, Gengis Khan. Gengis Khan e Átila é o mesmo espírito, tá? Um espírito desse, com esse cabedal de maldade, não fica mais aqui. Tchau, foi embora. A partir de 1950, eu fiz parte de um grupo mediúnico na década de 90. Eu trabalhei com uma médium extraordinária. Ela me ensinou muito na mediunidade. Ela já desencarnou. O plano espiritual tinha um cuidado com ela tão grande que ela era analfabeta, praticamente analfabeta. Ela só sabia ler e mal escrevia o nome dela. O plano espiritual, que a gente trabalhava muito com os espíritos ligados à Inconfidência Mineira, porque o Armon tem uma conexão aí com a Inconfidência Mineira, né? Ele participou do evento ali. Então, quando os espíritos vinham para passar mensagem para ela sobre algumas orientações e trabalhos mediúnicos que a gente fazia, todo final de trabalho, um dos poetas da Inconfidência Mineira trazia um poema para ela. Mas como? Ele escrevia em neon e ela, através da vidência, ela ia falando e a gente ia anotando, ia gravando. Era um fenômeno de mediunidade. Os maiores médiuns que eu conheci trabalharam no anonimato. Não são conhecidos. Médiuns impressionantes. Sabe aquele de você chegar na pessoa e não precisar abrir a sua boca e ele já começa a falar? Isso é raro. Isso é raro. Eu tenho na minha memória assim, um carinho por 5 desses médiuns que eu trabalhei. Tive a honra de trabalhar, que me ajudaram também na mediunidade. Médiuns de você chegar e não precisar abrir a boca para falar nada e ele começar. Eu vivenciei nesse grupo mediúnico informações do tipo assim: você faz o trabalho hoje, o plano espiritual traz os espíritos, inclusive encarnados, que eles põem o cara para dormir, tira do corpo e traz, para receber orientação e ver se muda, e que uma semana depois você via a notícia que o cara deu, o espírito encarnado ali deu no trabalho mediúnico, você via aparecer na televisão. Isso é uma prova, né? É uma prova. Eu tenho isso anotado. Isso vai virar livro. Claro, só vou ter que preservar nomes. Isso é uma coisa que o plano espiritual sempre pediu. Mas você diz do médium? O nome do médium, não falo. Só quem esteve lá sabe. E eu não vou mencionar nomes dos personagens, porque são personagens conhecidos, senão complica. Mas são histórias fantásticas, fantásticas. Então, através da mediunidade, a gente teve contato, na década de 90, com esse grupo, de um grupo de espíritos que estavam preparados para ir embora para outro planeta. A gente achou meio estranho. Eu falei, será que isso não foi uma mistificação inconsciente? Mas aí eu fiquei sabendo de um outro grupo mediúnico, naquele período, que tinha também recebido um grupo de espíritos que estavam sendo preparados para ir embora para outro planeta. Na década de 90. Ou seja, o negócio já estava acontecendo. Para ir para um planeta superior ou inferior? Inferior. Mas esses são os daqui. Não são esses que vieram da Capela e estão aqui. Esses são daqui. Daqui para baixo. É, exatamente. Eram famosos? Pessoas que a gente... Alguns estavam vinculados ao período militar no Brasil. Mas não só no Brasil, em outros países também. Os espíritos já tinham a consciência do alto degredo, é isso? Não. Muitos, quando apareciam no trabalho ali, estavam extremamente revoltados porque estavam sabendo que ia embora. Aí começavam a blasfemar, e eu sei o quê, eu não vou, mas só estavam ali recebendo o quê? Recebendo um carinho, um afago, a energia, porque o que acontece num trabalho mediúnico? O que o espírito, o espírito inferior recebe num trabalho mediúnico? A energia do médium, do grupo, a energia animal, para dar um certo equilíbrio no cara, tentar ajudar. Mas ali no caso era só para acalmá-los,
para prepará-los. Ó, não tem mais jeito, vão embora. Mas só para eu entender, eles estavam encarnados ou eles estavam naquele espaço entre vidas? Esses desencarnados. Tinham morrido. Isso. Para ser bem claro para a audiência, para nós entendermos aqui. E aí é aquela coisa, morreu, aí veio um espírito e falou, meu filho, olha a besteira que você fez aqui, agora você vai pro chupão. De novo, né? Ó, o que acontece? Não é assim, pega o cara e fala, tchau, você vai embora. Não, vem cá, senta aqui, vamos lá. Traz o filme aí, mostra pra ele. Tá vendo aqui? É você. Aqui na outra encarnação é você. Tá vendo aqui nessa outra encarnação? É você de novo. Tá vendo aqui nessa aqui? É você de novo. Ô camarada, e aí? Não, dessa vez eu vou. Desculpa, acabou, não dá mais. Você esgotou todas as possibilidades. Você e uma comunidade foram reunidos nessa última, antes de vir nessa última, e receber o ultimato. Ó, é a última oportunidade. Não, eu vou, pode deixar. Aí a pergunta que fica é, o plano espiritual superior não sabia que eles iam fazer caca? Sabia. Mas você não pode negar a oportunidade. É o que eles sempre falaram. A oportunidade não pode ser negada. E aí cometeram as mesmas besteiras. E eles falavam para onde eles iam ser mandados? Falavam que iam para um planeta primitivo que estava ainda num processo muito primitivo já, mais ou menos na fase do Neolítico. Nosso aqui. Olha, ainda, eu me lembro até, o coordenador ali do trabalho perguntava para um deles, que era de alta patente militar, falava, mas você tem consciência do lugar que você vai? Tenho. O que tem lá? Só tem cabana. Daí você vê para onde que essa figura foi. E ainda tem uma galera, tá indo, né? É que não vai tudo de uma vez, né? Os capelinos também não vieram tudo. Porque o que acontece? Esses espíritos vão, mas uma boa parte deles ficam no astral, né? Principalmente os mais inteligentes. Eles vão ficando no astral do planeta para ir se adaptando até ter a possibilidade de reencarnar. Não é assim, pegou, já reencarna. Eles ficam no astral durante um tempo, para ir absorvendo a energia do planeta. E aí, só Deus sabe quanto tempo o cara vai levar para acordar, né? E aí começa esse sistema. Por isso que a gente hoje tem uma preocupação muito grande em relação a essas questões. Eu acho que isso hoje precisa estar muito forte. Você tem muita gente falando da capela hoje. Você tem muitos relatos bonitos e interessantes dessa questão do expurgo que já está acontecendo aqui na Terra. Serão os exilados da Terra. Porque, veja bem, capela tá lá. Evoluiu. Muitos já retornaram. Alguns ainda estão aqui? Sim. Mas existem muitos que estão aqui que já estão realizando excelentes trabalhos. Excelentes trabalhos. Quando vão voltar? Só vão voltar quando esgotar as possibilidades de reencarnar aqui. Ó, parou, não reencarna mais. Agora você já pode voltar, se quiser voltar. Geograficamente falando, para as pessoas, eu vi que o pessoal estava meio confuso no chat, se a gente fosse... Capela está em que sistema? Constelação do Cocheiro. E onde fica? Aí para mim também isso já é meio complicado. Se você olhar no mapa zodiacal, você tem a constelação do Cocheiro. Sabe as Três Marias? Sim. É ali, um pouquinho mais para cima. Tá fora do sistema solar. Não, é outro sistema. Não tem nada a ver com... Não, é um sistema de 4 sóis. Você falou exatamente, 4 sóis. É outro sistema. Então assim, cientificamente falando, nunca acharam esse planeta, ou acharam? Não. Isso é, como você falou, mais mediúnico mesmo. Não. Essas informações... Ou vão achar um dia. Né? Essas informações são todas mediúnicas. A gente sabe que existe o sistema, que existem 4 sóis ali, tanto que, mas vida, um planeta, ainda não tem. Não. Tanto que o que eu gosto na literatura do Exilados da Capela, do Edgar Armond, é que ele fala assim, quem não aceitar essa informação trabalha com uma ficção. Sim. Ponto. Os mais sensíveis, como ele, que veio de lá, sabem. Tem essa percepção. O Chico deu uma dica muito boa em relação a isso, né? E é uma coisa que muitos de nós nos identificamos, né? Essa angústia de você olhar para um céu estrelado à noite e não saber por quê. Uma saudade que você não sabe de onde. E aquilo dói, sabe? É uma coisa que vai doendo em você. E o Chico Xavier, ele falava sobre isso mesmo ou eram terceiros que falavam sobre essa história? Ele comentava muito sobre essas questões, mas veja bem, o Chico era um cara muito prudente e ele conhecia o movimento espírita, entendeu? Tem um episódio muito curioso da vida do Chico, porque o movimento espírita é um negócio muito curioso. O André Luiz, o espírito André Luiz, ele traz muitas informações interessantes na obra dele, né? E aqui de São Paulo, um grupo de espíritas uma vez foi lá para interpelar o André Luiz. Tá errado isso aqui que você escreveu. Isso não existe. Quando o grupo chegou lá, o Chico já, antenado, falou, André Luiz me falou que vocês estavam aqui para falar com ele.
O pessoal, de fato, eu estou dizendo isso porque eu conheci uma das pessoas que foi. De fato, a gente veio aqui porque, olha, Chico, tem isso no livro, tal, no Missionários da Luz, que não é possível, que não sei o quê, bababá. Kardec fala assim. Sabe qual foi a resposta que o André Luiz mandou dar para os caras? Chico, diz o seguinte para eles, tudo que estiver no meu livro que contradizer Kardec, pede para eles rasgarem e jogar fora. Não tem debate. Não vou entrar num esgrima ideológico, intelectual. Para quê? Então o Chico conhecia o movimento espírita. Então o que ele fazia? Para algumas pessoas em particular, ele dava algumas informações. O que acontece é o seguinte, essas pessoas hoje estão trazendo essas informações e aí o outro lado que não recebeu essa informação acaba criticando, falando, isso é coisa da cabeça do fulano, porque eu estive com o Chico, ele nunca me disse isso. Cara, eu tenho amigos que eu dou informações para uns que eu não dou para outros. E aí? Por que com o Chico seria diferente? Se ele olhou para você e viu maturidade na possibilidade de você saber, olha só que interessante. Dona Guiomar Albanese, fundadora do Centro Espírita Perseverança. Já ouviram falar? É o maior centro espírita que existe no mundo, lá na Zona Leste de São Paulo. Eu estive com ela uns anos atrás, fiz uma entrevista com ela, e ela conviveu com o Edgar Armon. Mas ela dizia uma coisa assim, que ela também conheceu muito o Chico. Ela falou assim, sabe, o Chico me falava sobre a vida que existia no fundo do mar, e que um dia o ser humano iria descobrir. E aí ele contava as histórias pra gente desses seres que habitam as profundezas dos mares. Eu falei, mas dona Guiomar, e para as outras pessoas? Ele falou assim, olha, ele dizia isso só para as pessoas que ele sabia que iam conseguir assimilar essa informação. Não era para todo mundo. Eu conheci uma outra pessoa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, Eduardo Carvalho Monteiro. Se ele estivesse vivo, seria uma pessoa excelente para vocês trazerem aqui. O nível de conhecimento dele era um negócio absurdo. Conviveu muito com o Chico. Ele contava histórias impressionantes que você só ouviu da boca dele e não de outras pessoas que conviveram com o Chico. Então, por que você vai tirar a credibilidade da pessoa que conviveu? Ela está se expondo. Tem coisas que o Geraldinho traz, que o Bacelli traz, que o pessoal fica criticando. Isso é tudo coisa da cabeça deles. Falo, gente, mas o que eles ganham com isso? Por que eles inventariam? Eram pessoas que conviveram ali. São experiências deles, precisam ser levadas em consideração. Porque o que ele falava para um, podia não falar para outro. Por quê? Porque ele não queria. Ele não era obrigado a falar tudo para todo mundo. Eu não falo, que dirá ele. Faz sentido. Conheci você vendo você lá no Instagram, achei muito interessante, pedi pro Edu chamar você, mas vamos lá em sua infância, que é a minha pergunta principal. Como foi a sua infância? A gente já estava conversando aqui, foi bem interessante, é diferente da maioria das pessoas, então conta aí pra gente. Apesar dessa cara nipônica, eu sou brasileiro, meu pai já nasceu aqui em 1913, a minha mãe veio do Japão com mais ou menos 7 anos, e eles se encontraram, casaram, e o mais interessante, a minha mãe teve 16 filhos. Eu digo que a minha mãe, o meu pai, não sei, mas a 16 vezes, que atualmente é uma coisa meio que impossível, né? Mas eu sou o 16º filho, e aí já acontece uma coisa muito interessante, porque eram 14 vivos, sendo que uma menina que nasceu antes de mim, ela faleceu assim que nasceu, porque todos moravam no sítio. E quando eu nasci, minha mãe disse que eu cabia numa caixa de sapato, ou seja, era uma coisa minúscula, menos de 2 quilos, e eu tive que ficar 1 mês na incubadora, né? Então, na isolete, enfim, e aí isso teve algumas consequências. Então, nasci prematuro, de 7 para 8 meses. Graças a Deus, o meu pai, na verdade, levou a minha mãe para um hospital e eu acabei nascendo dentro do hospital. Mas eu passei uma infância assim, muito interessante, porque eu tinha muito déficit de atenção, eu tive dificuldade de aprendizagem, e aí você estava falando, aconteceu alguma coisa de diferente na sua família, né, que te influenciou nessa parte espiritual da minha vida. Na verdade, claro, minhas irmãs eram todas católicas. A minha mãe se batizou na igreja católica, então ela tinha o nome de Haruko, mas se batizou como Dona Aparecida, assim, ela foi conhecida. E o meu pai, na verdade, na época, ele estudava muito, ele era autodidata. É uma coisa muito interessante, porque ele não frequentou a escola, ele aprendeu a ler sozinho, lia muito bem, falava de política. E ao mesmo tempo lia muito os livros do Chico Xavier. Então tinha uma coleção de livros do Chico Xavier lá e eu não entendia absolutamente nada. Aí vem a primeira história, talvez, com a paranormalidade, né? Porque, imagina, as minhas irmãs católicas naquela época, e minha irmã continua católica, e quando meu pai faleceu, na verdade, o pessoal foi lá dar um destino naqueles livros, né?
Por incrível que pareça, tem uma história aí que eu sei, que tacaram fogo no monte do livro, e é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo não foi queimado. Então eu não participei dessa história, mas a minha irmã falou, nossa, uma coisa incrível, né? Que foi tacar fogo nos livros, porque eram católicos, e meu pai, eu acho que era espírita, porque era simpatizante do Chico Xavier. Mas de qualquer forma, eu não sofri nenhuma influência espiritual, até porque ninguém colocou nada, a não ser que eu cresci dentro, né? Fiz o catecismo, fui batizado na igreja católica, enfim, e a gente não conhecia essa parte espiritual, né? Eu vim conhecer a parte espiritual muito mais tarde, além disso. Mas o que me chama a atenção é que eu, na minha infância, isso eu quero dizer para as pessoas, para não perder a esperança. Eu tinha déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, então eu não conseguia entender as matérias, tinha muita dificuldade de aprender português, inglês, matemática. Para você ter uma ideia, no terceiro colegial, eu fiz o colegial na escola pública aqui em São Paulo, aqui na rua Heitor Penteado, como chama? Colégio Rodrigues Alves, não, enfim, até esqueci o nome do colégio. Eu não sabia verbo to be, não sabia equação de primeiro grau, não sabia equação de segundo grau, parábolas, português, enfim, não sabia absolutamente nada. Mas, de repente, eu fui fazer o cursinho, a minha mente abriu. E por incrível que pareça, eu consegui aprender tudo em um ano de cursinho, que eu fiz no Objetivo, depois fiz um ano no Ângulo, e de repente eu entrei na USP, que naquela época só tinha 92 faculdades de medicina. Hoje deve ter passado de 400. Mas para mim aquilo já foi um milagre, né? De repente um cara que vem num colégio estadual, não tinha uma base educacional nenhuma. Praticamente eu lembro que eu não sabia absolutamente nada de tabela periódica, todas essas coisas que você precisa decorar e aprender. E de repente eu entro na melhor faculdade de medicina do país. Então a isso, retrospectivamente, eu falei, cara, tinha alguma coisa na minha vida, né? E essa alguma coisa na minha vida foi se concretizando ao longo da minha história. Então, de repente, eu entrei na faculdade de medicina e, por incrível que pareça, quando eu entrei, eu me senti o cara mais burro do planeta. Por quê? Uma coisa é você aprender a matéria do primeiro grau, segundo grau, enfim, ensino médio. Chega na faculdade, aquele negócio que a gente chama de ciclo de Krebs, que é um palavrão, mas no cursinho era uma coisa pequena, na aula de bioquímica se tornou uma coisa gigantesca. Aquilo não entrava na minha cabeça. Então, fui estudar fisiologia, neurofisiologia. Cara, parece que estava falando grego, sabe? A dificuldade de prestar atenção. Então, claro, na época nem fiz o diagnóstico, mas o esforço de aprendizagem era muito grande. Mas, por incrível que pareça, dentro dessa trajetória de história, assim, uma coisa meio... não é uma coisa normal, né? Por incrível que pareça, quando eu cheguei no 6º ano de faculdade, a gente tem que prestar uma prova para residência médica. Naquela época, os melhores, até hoje, os melhores vão prestar o Hospital das Clínicas como residência de aperfeiçoamento depois da faculdade. Por incrível que pareça, eu passei em 5º lugar na prova de conhecimentos gerais e optei por fazer cirurgia e acabei passando em 2º lugar com esse cérebro. Aí eu falei assim, uau, parece que eu fiquei... Então, assim, é uma trajetória um pouco inusitada, né? Eu sei que eu atendo muita gente hoje, trabalhando com saúde mental, né? Muitas crianças que chegam aí na 5ª série, particularmente, e não conseguem aprender. Aí eles começam a ter problemas de relacionamento, devido ao déficit de atenção, devido à dificuldade de aprendizagem. Muitos pais, aí eles cobram, a cobrança intensa, essas crianças acabam espanando, né? E muitas dessas crianças chegam aí 14, 15 anos, que é importante as pessoas saberem, elas vão acabar usando droga, substância. Porque a tensão é tamanha, isso aumenta a grande quantidade. Isso está acontecendo, você falou que tem um alto... Tem muitas pessoas ouvindo ali na Europa. Eu atendo muita gente da Europa que vem para cá, porque tem pessoas com déficit de atenção, que nem eu tinha. De repente, eles não conseguem produzir, e lá tem países que a droga é liberada. Aí o que acontece? A tensão psíquica, a cobrança da sociedade, hoje você vê gente de 14, 15 anos usando maconha para dar uma relaxada. Sabendo que eu já atendi gente que entrou em surto psicótico por conta do uso de substância. Então, é claro, você vai pegar, grande parte das pessoas não tem, mas muita gente vem procurar saúde mental porque fez uso de substância e aí teve um surto psicótico. Então, assim, como você vai lidar com isso? Então, no meu caso, na verdade, eu tive uma trajetória, e essa trajetória eu vejo como um milagre na minha vida, né? Então, se eu for contar
situações de como eu fui passar nessa prova de residência. Depois eu fiz a especialização. Aí vem talvez a parte mais paranormal da minha história, né, que vocês estão pedindo para contar, foi exatamente quando eu estava na residência. Então passei na residência, estava lá. Em 93, eu estava lá com a minha filha com 2 meses de idade. Aí eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver gente morta, comecei umas histórias que para mim é muito paranormal. Por quê? Eu tive uma experiência que você está falando da mediunidade, eu tive uma experiência tão forte que tudo que eu ouvia na minha cabeça era bem premonitório, assim, bem profético, vamos falar assim. Então, o que eu, por exemplo, estava lá, que eu estava vendo aqui, tem uma chapa, né? Aqui, a chapa. Sim, tem alguma chave do pulmão. que tá do lado errado. É. Aqui, ó, tem uma chapa aqui, ó. Tá vendo? Quem está assistindo ali, isso é uma chapa comum do tórax, do cérebro, das mãos, e é preto e branco. E, claro, tem também do abdômen que não tem aqui. Mas para quem estava lá, eu, fazendo cirurgia do aparelho digestivo, que tem no currículo, e eu fui passar visita com o professor da época, lá no Hospital do Mandaki, que eu fazia estágio. E eu passei visita, eu era o residente de 4º ano que ajudava os residentes de 2º ano que estavam lá a operar, fazer a operação. Então era como um tutor, supervisor. Aí eu passei visita a um paciente grave que estava no pronto-socorro, cujo paciente ia operar no dia seguinte. E eu olhei essa chapa preto e branco. Ficou colorida. Não, estava colorido não. Onde está vendo um negócio preto, eu vi aqui tem uma pedra. E tem uma pedra na vesícula e está fora da vesícula. Que é um borrão, né? E na verdade só eu vi aquilo. Tinha? Não, naquela chapa Não, não. no paciente? Não. A questão é que no dia seguinte eu fui operar esse paciente. Quando eu fiz o exame intraoperatório, que é botar um contraste, ele fica branco, né? Então você fica mais realçado com o contraste. Onde é preto, fica branco. Pois bem, aquela chapa do dia seguinte, eu tinha visto a pedra que estava, mas estava dentro do paciente, cujo exame foi feito no dia seguinte. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui eu vi ontem no raio-x que não tinha contraste. Aí, se eu for contar, muitas experiências nesse sentido aconteceram exatamente no ano de 1993, 94. Aquilo mudou profundamente a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu fiz minha especialização em cirurgia geral, que foi 2 anos, depois fiz 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas e fui trabalhar junto com o professor Pinotti, que foi muito famoso, operou o Tancredo Neves e tal. E, assim, nessa trajetória, em 93, eu tive essa abertura espiritual na minha cabeça. Então, para um cara que ia fazer cirurgia, estava vivendo especialidade, me preparando para ser cirurgião. E, claro, naquela época eu já estava intenso, enfim. No fim, fiquei no grupo de cirurgia. De 93 até 2000, fiquei no Hospital das Clínicas, onde eu produzi muito trabalho científico lá. Mas, por incrível que pareça, a minha cabeça deu uma expandida. Aquele cara que tinha um déficit de atenção, parece que deu nada. E se eu for te contar umas coisas assim, paranormais que foram acontecendo exatamente no ano 93, 94, para mim, como é que eu posso explicar? Era Deus falando na minha cabeça. Cada um tem uma experiência com Deus, né? Assim como Moisés conversou lá com a sarça ardente, Balaão conversou com a mula. Enfim, Deus se manifesta, né, como nós estávamos falando aqui, de uma maneira assim arrebatadora, né? Então, na minha vida, inclusive as pessoas que estudam teologia, religião, me questionaram, mas como assim você estava com Deus acontecendo essas coisas? Eu falei, cara, é o mesmo Deus que eu sigo até hoje, que se manifestou tendo uma abertura aí. Na época, eu fui levado no Centro Espírita, lá no Centro Espírita Perseverança. E lá eu fiquei de 93 até o ano 2000. Eu fui estudar livro dos médiuns, livro de Allan Kardec, enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, fui fazer Evangelho no lar. Comecei a me aprofundar nessas questões espirituais, coisa que eu tinha abandonado. Por que eu tinha abandonado? Então, até os 10 anos de idade, retrocedendo, eu frequentava a igreja católica, minhas irmãs eram católicas, e o meu pai, vamos colocar assim, espírita. Então, é claro, meu pai não quis que, quando ele morresse, fosse feita a extrema-unção com o padre, né? E quando eu estava lá com 10 anos, passando bem em frente da igreja, que é perto do cemitério, eu perguntei para minha irmã por que o padre da época não ia fazer a reza, ou enfim, rezar a missa do meu pai, que tinha falecido. E eu, como frequentador da igreja, falei, isso é uma tradição. A minha irmã falou, olha, é porque o papai ou o padre não se gostam, não se pegam. Cara, eu tinha 10 anos. Se eu te contar que daquele dia
eu me revoltei contra Deus, por incrível que pareça, e eu parei de ir para a igreja, nunca mais quis saber da igreja. Entrei na adolescência dizendo, eu sou ateu graças a Deus. Passei a adolescência, 15 anos, para você ter uma ideia, eu ia para o carnaval, eu ia para um monte de lugar. Aí conheci aí os amigos que bebiam cerveja, pinga. Eu costumo dizer assim, com 15 anos o meu pai morreu bebendo álcool. Então eu comecei a beber álcool e com 15 anos estava lá bebendo um garrafão de pinga no final de semana. É claro, eu sou psicanalista, né? Então para quem conhece um pouco de psicanálise, a gente vive de identificação. Nessa busca espiritual de Deus, no fundo, eu me transformei no meu pai aos 15 anos. Então eu comecei a beber igual ele e bebia. Entrei na faculdade, nos primeiros anos, meus amigos lá faziam para a festa do centro acadêmico. Então, tomar cerveja, vamos lá. Cara, eu passei ali os primeiros anos da faculdade vivendo, assim, uma vida do meu pai. Por incrível que pareça, tendo esse comportamento meio de beber em demasia, enfim. É claro, quando eu tive essa experiência em 93, aquilo tudo mudou. Porque eu comecei a ouvir vozes, mas vozes muito assertivas. Até recentemente estava contando aí para os colegas que fizeram a faculdade, a residência junto comigo, que também tiveram uma experiência com Deus, e aquilo mudou a vida dessas pessoas. Aliás, semana passada, fui conversar com um amigo meu. Eu falei, cara, na época eu estava fazendo residência, Deus se manifestou na minha cabeça, tipo, eu ouvi uma voz me chamando, Pedro. Eu olhei e falei, cara, quem está me chamando? Só que eu ouvi o timbre da voz, o tom de voz, e falei, cara, é uma paciente do leito 42. Aí eu subi lá no prédio do Instituto Central do HC aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Quem conhece o HC, tem um prédio gigantesco no 9º andar, funciona até hoje a gastroenterologia. Então, eu fui no quarto dessa paciente. Cheguei lá, olhei a paciente com cirrose. Quem sabe de medicina sabe que a paciente fica toda inchada, né? Fica com ascite, barriga d'água, enfim. Você não vê veia. O que aconteceu com essa mulher? Quando eu cheguei lá, a enfermeira estava tentando puncionar a veia para dar sangue, porque ela havia sangrado devido à cirrose. Cara, quando eu olhei o braço dela, eu vi uma veia dessa grossura aqui, ó. Uma veia normal. Aí eu peguei e falei, traz um gel com 14, que é o mais grosso. Pum, peguei a veia, conectei o sangue. Ela falou, ai, graças a Deus, doutor, eu estava aqui rezando para o senhor vir aqui, que eu sabia que o senhor... Cara, você não acredita, mas nesse fenômeno que aconteceu na minha vida, essa história não fico contando em todo lugar, mas aqui está num programa que eu vou contar essa história, porque era um fenômeno de visual tão profundo, para quem era ateu. Veja bem, eu era ateu, graças a Deus, de repente eu comecei a ver. Quando eu olhei para a segunda vez, para quem tem essa visão aberta, sabe que você olha uma vez, você vê uma coisa, quando você vê ela para a segunda vez, sumiu a coisa, entende? Então essa experiência de olhar para o braço, aparecer a veia, e depois eu olho para a segunda vez que eu tinha feito o procedimento, tinha acertado a veia, o braço da mulher estava todo inchado. Não sei se você viram já uma paciente inchado. Você não vê nada, absolutamente. As veias somem, né? Só rapidinho, o que é a cirrose exatamente? A cirrose? É porque teve uma vez que eu fui pro interior e aí eu vi um bar que chamava Cirrose Garantida. Olha que piada maldita. Cara, isso aí é... Deve ser uma coisa, deve ser algo terrível, assim, né? Então, a cirrose, em geral, no Brasil, a maior causa de cirrose é hepatite, porque existe uma inflamação no fígado, ou seja, o fígado detona as células do fígado. Uma das causas é a hepatite B, a hepatite C, que é muito frequente. E no Brasil tem muito causa de cirrose alcoólica. É por causa disso que o nome do bar era Isso, Cirrose Garantida. Cirrose Garantida. Não, essa piada é péssima, tá, gente? Não façam isso. Inclusive meu pai morreu de oncinha, né? A pinga que tinha antigamente. Então, Caramba, é uma doença que geralmente pode não só da bebida, mas vai destruir o fígado, né? Tem outros motivos. Tem. Em 6 anos, estatisticamente, não sei se mudou isso, mas na época que eu dava aula, enfim. Com 6 anos bebendo bebida alcoólica diariamente, ele pode morrer de pancreatite. Inclusive, eu falei para você que com 15 anos eu comecei a beber. Eu entrei no primeiro ano da faculdade, tinha um amigo meu da minha turma que continuou bebendo e a gente bebia. Eu parei de beber, graças a Deus. Só que quando chegou no primeiro ano, depois que a gente se formou, ele morreu de pancreatite alcoólica. Caramba! Então, 6 anos bebendo, estatisticamente você pode destruir o pâncreas. 12 anos você pode destruir o fígado, que é o tempo do fígado aguentar, porque ele vai ter uma reserva hepática muito grande de células. E se você insistir, você evolui para cirrose. E o álcool tem um grande problema também, né? Apesar de não ser o objetivo desse programa, já que você perguntou, que é interessante, porque o álcool causa demência alcoólica. Eu trabalhei 5 anos tratando alcoolista. Aliás, talvez eu tenha ido
pro CAPS, álcool e droga, que é o lugar onde aqui no Brasil a gente tem um lugar público que se trata, né, tende a tratar o alcoolismo. 70% das pessoas que frequentavam o CAPS era devido ao uso abusivo de álcool. E eu vi muito demência alcoólica. Então, assim, você vê as complicações nesse lugar, né? Complicação da maconha, complicação do álcool. Enfim, vai dar complicação, né? Mas é que a diferença é que o álcool, ele é romantizado pela nossa cultura popular. Sim. Você sempre vê lá uma coisa super elegante, ou um homem num bar tomando um drink e fumando um cigarro. É tão estiloso. É uma coisa do homem corajoso que toma um cowboy, né? Que é aquela coisa. Ou então as músicas de sertanejo no Brasil, todas elas envolvem álcool, beber pra esquecer, né? O que é a principal bizarrice. Então é até legal o seu depoimento que eu falo aqui. Às vezes o pessoal acha que eu sou muito extremo com relação ao álcool. Álcool é uma desgraça. Destrói a vida de quem bebe e de todos em volta que supostamente a pessoa ama. Então, álcool, não existe beba com moderação. Não é só uma cervejinha no final do dia com meus amigos. Não existe. É uma desgraça, é uma fuga da vida, é uma fuga da realidade. Você vai estar se matando, vai estar matando as pessoas em volta de você. Ele está contando aqui um caso de que ele perdeu um pai de cirrose... Como é que é? Cirrose alcoólica. Cirrose alcoólica hepática, pancreatítica. Pancreatite pâncreas é um órgão, fígado é outro órgão. A cirrose é a destruição do fígado. Pancreatite pancreatite é quando você destrói o pâncreas, né? Então ele vai destruindo. O álcool destrói o pâncreas e o fígado. O álcool e a mente. A mente. O espírito junto. Nossa, se eu te mostrar uma ressonância magnética do cérebro, existe uma atrofia do lobo frontal. E a atrofia do lobo frontal acontece uma coisa terrível. A pessoa fica com demência alcoólica. Quer dizer, ele perde a capacidade cognitiva, de raciocínio, de lembrar das coisas. Então, o alcoólatra chega na demência alcoólica, o que acontece? Ele simplesmente fala, não, eu sei que o álcool faz mal pro meu fígado, pro meu pâncreas, eu sei que estou brigando com a minha esposa por causa do álcool. Ele sabe, mas ele não tem freio, porque o lobo frontal é o racional, que é o tema da palestra de hoje aqui da entrevista, que é como a gente conhece Deus através do nosso cérebro. Então, o álcool, aliás, substância química, é um passo para a influência espiritual negativa, já que você está falando, porque altera a nossa forma de pensar. Então, qualquer um que altera a nossa forma de pensar, qualquer droga que altera o pensamento, com certeza você vai fazer conexões com alguma coisa aí que pode ser que não seja benéfico. Então, só para a gente chegar aqui numa conclusão dessa história toda que você está contando. Então você entende, o entendimento que você tenha com toda a sua experiência, seus estudos, é que a salvação literalmente, a salvação do ser humano, da humanidade, literalmente vai vir de fora. Vem do alto. E o que você entende por isso? Agora, Jesus, quando ele diz da volta do Filho do Homem, que era uma expressão judaica, hebraica, que foi desenvolvido no cativeiro persa, depois de Nabucodonosor, os medos, os persas e tal, Xerxes, Artaxerxes, antes dele Belsazar, esse povo todo, foi o tempo de maior desenvolvimento da compreensão e da teologia que a gente chama de Velho Testamento. E foi ali que foi cunhada essa expressão Filho do Homem, que Jesus usa para designar a volta soberana do Messias, como ele também nunca se auto-intitula de Filho de Deus, ele só fala de si mesmo como Filho do Homem, como a síntese plena e absoluta da humanidade total, que é quem eu posso ser. Eu posso ser um Jesus, eu fui chamado para ser um Cristo. A minha vocação é para me tornar um Jesus. Jesus está me dizendo que todo ser humano, vencidas as atrofias, que a nossa idiotice, que a nossa burrice, que o nosso egocentrismo, que o nosso narcisismo produz contra nós mesmos, se a gente se dilata em amor, a gente vai crescendo em dilatamento mental, espiritual, em todos os nossos níveis de possibilidade para se tornar como ele. Ele mesmo disse isso, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Foi ele que disse. Agora, os outros é que disseram, tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus? Ele sempre dizia, você está dizendo. Mas quando ele alude a ele próprio, ele se designa como Filho do Homem. E quando ele fala desse tempo
de uma salvação que não brota da terra, mas que vem dos céus, ele fala da volta do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem não vem sozinho. Ele diz, quando vier o Filho do Homem... Ele fala literalmente isso, então. A salvação que vem dos céus e não brota da terra. Não brota da terra. Da terra só vai brotando morte, 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 morte. Filho do Homem. Agora ele não diz, e aí o Filho do Homem volta sozinho. Ele diz, quando virdes o Filho do Homem vindo na sua glória, com todos os anjos dos céus. Usa a linguagem dos judeus do primeiro século, da Bíblia dos judeus, da compreensão dos discípulos dele. Ele usa essa linguagem e diz que o Filho do Homem vem com esse aparato multidimensional para a Terra. Como, quer ver? É quando no livro do Apocalipse se fala, depois de toda a catástrofe humana, e que o Filho do Homem vem com essa glória e com essas miríades e miríades, que aliás é uma esperança que está presente no livro de Enoque, que é um pseudoepígrafe, que foi produzido no período intertestamental entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nos 400 anos antes da vinda de Jesus, é que houve uma grande produção de literatura entre os sábios de Israel. Se produziu o livro de Enoque, reproduzindo as tradições orais que ecoavam desde tempos muito primitivos. E por isso o livro foi atribuído a Enoque, conquanto Enoque tenha sido o 7º depois de Adão. Então é o eco daquilo que viajou pela história e pela memória e pelas tradições orais de todo aquele povo. O livro de Enoque, que o irmão de Jesus, Judas, cita, ele diz que o Senhor viria com as suas santas miríades, viria dos céus. E o Apocalipse diz que com ele vem a Nova Jerusalém, que é quase uma espécie de nave-mãe, que é um negócio enorme, que teria, se a gente fosse levar e for levar em consideração as medidas, ela praticamente cobre a Europa, de tão grande que é esse aparato celestial que vem. Só para entender, então, essa Nova Jerusalém, ele fala isso para conseguir metrificar tamanho, escala. É uma escala de uma sociedade ressurreta glorificada. Como também o Novo Testamento não trabalha com categorias apenas de seres humanos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que ele invoca o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Mais do que isso, você lê no livro de Hebreus, ele dizendo no Novo Testamento, nós chegamos não ao Monte Sinai, que é uma catástrofe de pavor, mas nós atingimos uma dimensão superior. E aí ele diz que nessa dimensão superior está a grande nuvem de testemunhas, estão todos os seres da consciência universal do amor de Deus, não humanos apenas, mas de todas as naturezas, fazendo parte dessa assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. O Apocalipse, no capítulo 5, quando fala de adoração ao Cordeiro, porque o Apocalipse fala de Jesus nos capítulos 1, 2 e 3, quando tem as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a expressão utilizada tem a ver com o vínculo a Jesus. Mas depois dali em diante, não se fala mais de Jesus, só se fala do Cordeiro. Agora, o Cordeiro é alguém aludido na Bíblia, e eu digo especialmente no Novo Testamento, é como alguém que é Deus de Deus desde antes da fundação do mundo. É aquele em quem todas as coisas são criadas. É uma expressão, obviamente, de um reducionismo linguístico e semântico total e que tinha a ver apenas com a simbolização judaica do sacrifício, de alguém que toma o lugar humano, que toma o lugar dos nossos pecados, que faz propiciação pela nossa culpa, mas que ganha um lugar e um papel arquetípico transcósmico, transverso, porque ele é desde antes da fundação de todos os mundos e universos, que é como Paulo diz em Filipenses 2, que esse Cordeiro,
que entre nós, no espaço-tempo, na história, se revelou em Jesus, mas Jesus é apenas a manifestação desse Cordeiro que sempre foi Deus de Deus, em Deus. Sempre. E que Paulo diz que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se tornou reconhecido como uma figura humana, uma criatura humana. E como criatura humana foi reconhecido como um servo de todos, e que foi obediente em amor em todas as coisas, e que deu a sua vida para resgate de muitos. Na linguagem transcendente, atemporal do Novo Testamento, numa linguagem usada por João, por Paulo, por Pedro, pelo Apocalipse, se fala desse Cordeiro antes da criação de todas as coisas, dizendo que foi a morte do Cordeiro que eclodiu o universo. Conquanto a teoria do Big Bang seja só uma teoria da linearidade do nosso espaço-tempo, foi uma espécie de Big Bang transcósmico, porque o nosso Big Bang é muito novo, tem 4 bilhões e 300 milhões de anos. Os universos, a gente não tem nem como mensurar a existência dos múltiplos universos, e que, a meu ver, não são apenas relacionados a esse universo espaço-temporal que a gente designa como tendo 14 bilhões e 300 milhões de anos. Existem universos muito mais antigos. Então, tudo isso, na linguagem do Novo Testamento, acontece nele, eclode dele, é da morte dele, é Deus morrendo que faz tudo eclodir, que faz todas as coisas aparecerem, todas as criaturas surgirem em todas as dimensões, em todas as energias, em todas as naturezas. Então, por exemplo, como eu cresci na minha fé, crendo na multiplicidade de mundos, porque a Bíblia é um livro de multiplicidade de mundos, só que tanto judeus quanto cristãos não chamam isso com esse nome. Mas é de multiplicidade. Quando você diz que um ser que não é daqui, que não nasceu na terra, que não vem de casca dura, nem de Belfort Roxo, vem do céu e trouxe uma palavra, uma revelação, e disse alguma coisa, ou fez alguma intervenção, a gente está falando de um alienígena, está falando de um extraterrestre, não é da Terra. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. É que o pessoal tem um problema danado com essa semântica de designação, mas é pura limitação de pensamento. Mas está tudo aí, é extraordinário. Eu, como cresci não tendo nenhum problema semântico com isso, e fui muito ajudado por um pai que tinha um conhecimento vastíssimo das perspectivas vernaculares e semânticas, meu pai sempre disse, é só uma questão de designação. Então eu cresci no meio de múltiplos mundos. Quando eu fui aprender a teoria das cordas, da mecânica quântica, para mim foi uma bobagem, porque eu já vinha de um mundo de muitos mundos paralelos e que não são separados por distâncias estelares fabulosas. Está aqui do lado, está aqui ao lado, é uma linha, um limiar, é uma membrana de paralelismo. Tem seres desse paralelismo que têm permissão para entrar no nosso mundo. Transitam, são interdimensionais. Como também a gente tem aqueles seres que ficaram presos dentro de dimensões e que são aprisionados, é a linguagem bíblica, que você vê na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, que você vê na epístola de Judas, irmão de Jesus, dizendo que eles ficaram presos em cadeias, não diz intradimensionais, mas na linguagem antiga, o que eles estão dizendo contemporaneamente é isso, que eles ficaram presos intradimensionalmente. Especialmente quem são esses seres? São aqueles que foram os deuses dos povos. O pessoal fica confundindo, pensando que os deuses dos povos foram feitos de gesso ou de pau. Isso aqui já é a representação antiquada dos deuses originais, que eram reais. Por exemplo, você chega no Egito. A história egípcia
Quanto mais escavada seja e desenterrada seja, mais você fica sabendo que as 4 primeiras dinastias egípcias foram dinastias de deuses que viveram anos e anos e milênios. A mesma coisa da Bíblia. A Bíblia diz que os primeiros seres que habitaram os humanos, como por exemplo Matusalém, viveu quase 1000 anos. E a longevidade desses seres eram enormes. E Matusalém era um humano. E agora, esses que Gênesis, no capítulo 6, começa a descrever, quando diz que os Benai Elohim, que são os filhos de Deus, e a própria expressão Elohim é Deus no plural. Quando diz que Elohim criou os céus e a terra, Elohim, a palavra hebraica bara, o verbo usado, tirou do nada, ex nihilo, trouxe do coisa alguma o que existe à existência.